Rádio Piauí. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou o Fernando de Barros... Não sou o Fernando de Barros e Silva, desculpem. Eu sou a Malu Gaspar. Também não sou a Malu Gaspar. Eu sou José Roberto de Toledo, estou esquentando a cadeira do Fernando de Barros e Silva. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Nós não rasgamos a Constituição ainda. Quem tá aqui no estúdio comigo é sim a nossa queridíssima repórter Malu Gaspar. Fala, Malu! E aí, gente? O garantismo nem sempre funciona quando o réu é pobre, no caso de insignificância, muito pobre. Não é de pobres que nós estamos tratando aqui, com todas as vênias. E hoje teremos a participação ilustre de dois repórteres no programa. A Thaís Bilenque. Fala, Thaís! Oi, pessoal. Que vai falar por telefone desde Brasília, que segundo ela continua onde sempre esteve, só que mais perto do precipício. E ela vai falar nos dois primeiros blocos. E o Fábio Vitor. Fala, Fábio! Olá, Toledo. Olá, Malu. Que vai entrar no terceiro bloco também por telefone desde São Paulo, que parece que já deu o passo em direção ao precipício. Los chilenos hemos vivido días tristes y difíciles. La primera prioridad de nuestro gobierno es asegurar el orden público y la seguridad de los chilenos. Bom, então os assuntos da semana. Para começar, vamos falar do capítulo mais recente da crise interminável, Vale Tudo, do PSL com o governo, o partido de Bolsonaro, que não é mais de Bolsonaro. A gente vai tentar chegar num acordo aqui. Em seguida, vamos falar do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância e o que está em jogo nessa história. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos protestos e da crise política que assola o Chile e outros países da América Latina. É isso aí, vem com a gente. Então, vamos falar sobre a guerra interminável do PSL, o partido que supostamente é do presidente da República. Até a semana passada, quando tratamos deste imbróglio, o delegado Valdir era o líder do PSL, o partido que supostamente apoia o presidente da República. Ele era o líder na Câmara. Mas foi gravado chamando o presidente de vagabundo, entre outros elogios, dizendo que iria implodi-lo. E depois disso ainda acusou o Bolsonaro de comprar votos para colocar o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como novo líder. Bom, comprando ou não votos, o fato é que o PSL conseguiu mudar de líder. O delegado Valdir renunciou ao cargo e Eduardo Bolsonaro conseguiu o número mínimo de assinaturas da bancada para se tornar o novo líder do partido na Câmara. Todo mundo reconheceu essa posição, porém a briga continua na justiça. Então, Thaís, explica pra gente esse imbróglio, por favor. Bom, para começar, esse anúncio do Valdir de que não era mais líder, na verdade não foi bem um anúncio, foi uma ação totalmente destrambelhada, porque ele divulgou um vídeo passando o bastão para um novo líder antes de renunciar, então ficou todo mundo se olhando e falando, mas como assim? Aí, o grupo do Eduardo protocolou lá a lista em que o Eduardo foi finalmente consagrado líder. No dia seguinte, saiu uma notícia na hora do almoço de que o grupo do Bivar e do delegado Valdir tinham entrado na justiça para pedir a suspensão de 19 deputados do PSL, entre eles o Eduardo. Era uma tentativa aí de invalidar, inclusive, os votos desses deputados todos na lista, porque eles também já tinham entrado com uma nova lista para mudar o líder de novo. Só que quando veio a notícia desse pedido de suspensão dos 19 deputados, o grupo do Eduardo já tinha derrubado com uma liminar na justiça também. Então, ficou muito claro essa semana que, assim, o grupo do Bolsonaro, que na semana passada ficou para trás e não conseguiu
conseguiu fazer o Eduardo líder, nessa semana começou na frente, porque eles conseguiram imediatamente, já judicializando a questão, derrubar as pretensões do Valdir ou do novo líder. Porque desde essas divulgações das conversas do Valdir, que ele xingou o presidente, considerou ele vagabundo, traidor e tudo mais, mesmo o grupo do Valdir tinha considerado que ele já não tinha mais condições de exercer a liderança depois de todas essas declarações. Então eles já estavam tentando costurar um acordo para conseguir uma terceira via, um terceiro nome, mas chegaram tarde. Agora, tudo isso é provisório, né, Thaís? É tudo liminar, não tem nenhum julgamento definitivo. Essa batalha, tudo indica, vai continuar por mais tempo, porque o Bivar, inclusive, está tentando retirar os filhos do Bolsonaro das presidências dos diretórios de São Paulo e Rio de Janeiro, né, do Eduardo e do Flávio, respectivamente. Tem duas questões que vão ficar se chocando o tempo inteiro. Primeiro, para falar sobre a judicialização, nenhum dos grupos acha que essa história vai durar pouco tempo e que isso vai se resolver facilmente. Agora, uma coisa é a bancada do PSL na Câmara, outra coisa é o PSL como partido. Por quê? A bancada do PSL na Câmara está muito mais suscetível ao poder do Executivo, que tem cargo a oferecer para poder negociar a liderança do Eduardo, e tem a sensibilidade política eleitoral dos deputados, que tem muito medo das redes sociais e não querem ficar mal com o Bolsonaro para não serem achincalhados. Então, o PSL na Câmara tem uma briga, que é essa briga da liderança, em que o peso do Planalto tem muito mais poder. E existe o PSL como instituição, em que a caneta que vale é a caneta do Bivar, é a caneta do presidente. Enquanto ele estiver nesse posto, ele vai ter esses poderes mais arbitrários de tirar os filhos do presidente dos cargos que ocupam, de mudar diretórios e de decidir o grande fator, que é o uso do dinheiro do fundo partidário. Malu Gaspar, o presidente ganhou, perdeu ou empatou essa briga com o PSL? Pois é, no auge ali da briga, surgiu esse áudio mostrando que o presidente da República interveio pessoalmente na tentativa de conseguir apoios pro Eduardo Bolsonaro se tornar líder do PSL, né? E aí, os áudios mostravam o presidente pedindo a um deputado assinar para que o Eduardo conseguisse a quantidade de assinaturas necessárias. Olha só, nós estamos com 26, falta uma assinatura pra gente tirar o líder, tá certo? E botar o outro. O presidente, ao se envolver diretamente nesse episódio, colheu ali, em princípio, uma derrota. Agora a gente pode dizer que ele ganhou? Eu acho que ainda não, porque uma coisa é o que a Thaís está dizendo, que vai haver ainda muito tumulto. A questão está resolvida, mas a gente pode dizer até que provisoriamente, né? E a outra coisa que é importante a gente levar em conta é que para tentar se manter dominando aí a bancada do PSL, o presidente da República desistiu da polêmica indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então ele teve que fazer alguns recuos importantes e nem por isso deixou de tomar o desgaste político que esses movimentos trouxeram. Então, primeiro ele rachou o PSL, arrumou uma briga com o Bivar, que até agora está sentado no caixa, teve que recuar porque ele sugeriu que ia sair do PSL, que ia processar o PSL, fazer auditoria nas contas do PSL, ninguém mais está ouvindo ele falar nisso, e depois ainda teve que desistir da nomeação do Eduardo. Então, o que a gente está vendo? Que é um presidente que não consegue liderar nem o próprio partido. Por mais que ele fale hoje que todo esse pessoal só foi eleito por causa do Bolsonaro, não deixa de ser verdade, isso não significa que eles seguem a sua liderança. Então, eu acho que ficou muito evidente que a liderança do Bolsonaro sobre esses deputados é muito capenga. Então, Malu, você já mencionou aí que o Eduardo, ontem à noite, terça-feira à noite, no plenário da Câmara, renunciou, supostamente ele teria renunciado, à indicação de embaixador do Brasil em Washington. Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército Brasileiro e que foi zombado por ter tido aos 20 anos de idade um trabalho digno e honesto em um restaurante fast food nos Estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores pelo Brasil e, por que não, pelo mundo. Isso depois de dar uma corridinha ridícula da imprensa ali nos corredores do Congresso. Eu tenho que falar dessa corridinha aí. Então, isso daí você acha que foi um recuo do presidente, porque tá vendo essa onda antiliberal se alastrar pelo mundo? Tem a ver só para ganhar tração interna e tentar retomar as rédeas do partido? Acho que ele tá tentando retomar, que ele nunca
teve, na verdade. Ele está tentando tomar as rédeas do partido, mas é evidente que eles estão recuando porque não só pegou mal a indicação do Eduardo, como ele não ia conseguir ser aprovado, né? Teve até uma pesquisa de percepção entre os senadores que foi feito pelo Congresso em Foco. A maior parte dos senadores achava que ele não seria escolhido embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que seria uma derrota pior ainda, né? Você ir para plenário com o nome do seu próprio filho, empenhar vários esforços. E aí eu queria chamar a atenção por um aspecto que também complica a situação do Bolsonaro, que é o seguinte: quem ouviu o programa passado viu que o Rafael Cariello comentou que naquela conferência de conservadores que houve em São Paulo, ficou evidente que o Eduardo foi o escolhido para ser o líder da extrema-direita. Pelo que a gente viu do comportamento do Eduardo nessa semana, ficou claro que não vai ser uma tarefa simples. O Eduardo Bolsonaro está se demonstrando, na prática, uma pessoa insegura, para dizer o mínimo, né? Só para comentar sobre essa cena patética que foi vista no Congresso Nacional nessa semana, da corridinha do Eduardo Bolsonaro, eu até conversei com a Eric Mota, do Congresso em Foco, que foi o repórter que filmou ele, me contou que eles estavam esperando ele sair do plenário após fazer um discurso sobre o Foro de São Paulo no meio da tarde de ontem. Ele saiu, viu um grupo de meia dúzia de repórteres e simplesmente saiu correndo em desabalada carreira, atravessando o Congresso. Com pistolinha e tudo? Com pistolinha, segurança, quer dizer, um bando de marmanjo olhou para um grupo de jornalistas e os caras não conseguiram. Eu falei, mas o que vocês perguntaram? Não, a gente não perguntou nada. Ele viu a gente e saiu correndo pelo Congresso. Ô Thaís, o que vocês estão usando aí de arma, os jornalistas em Brasília, para amedrontar o Pistolinha e companhia? Aquela velha arma do microfone e da caneta do bloco de papel. Porque o que acontece? Na terça-feira de manhã, no final da manhã, na hora do almoço, tem uma reunião de líderes toda semana, que é prática, eles se juntam com o presidente da Câmara para fazer a reunião sobre a pauta da semana e tal. E o Eduardo foi estrear como líder. E no meio da reunião, a Jandira Fegali, do PCdoB do Rio, deixou a reunião, saiu, como também é praxe, sempre um deputado vai lá fora, porque tem um grupo de repórteres esperando, e foi relatar um pouco como é que estava sendo, qual era a discussão, quais eram as pautas e tal. Aí perguntaram, e o Eduardo, né? Ele tá aí? Tá estreando? Ela falou, tá. Ele tá com dificuldade de sentar na cadeira, ele ficou de pé a maior parte da reunião, finalmente sentou, mas não abriu a boca. Beleza. Acabou a reunião, vai saindo um, vai saindo o outro, ele saiu, um dos últimos a sair. Ele tava de um lado o Vitor Hugo, do outro lado dele o Felipe Barros, que também é PSL Paraná. Outro deputado da tropa de choque. E aí, os repórteres, como tinham feito com todos os outros líderes, ou quase todos os líderes que interessavam, assim, que podiam ter algum tipo de notícia, começaram a fazer pergunta. Era uma coisa quase que informal ali, não tava ainda um clima de entrevista. E aí ele se escorou mesmo, puxou o Vitor Hugo pra meio falar no lugar dele, e depois desistiu disso, continuou falando. Os repórteres, não, quais são as prioridades? Aí ele falou, não, a gente tem várias prioridades. Eu não vou falar com vocês, não. Saiu desse cercadinho, assim, onde estavam todos os repórteres, e saiu. Ele não foi correndo nessa hora, mas ele começou a andar, assim, pra ir atrás dele, você tinha que sair correndo. Então, primeiro ele teve esse aquecimento, e aí essa cena, e depois, o que foi muito engraçado ao longo do dia no Congresso, é que toda vez que o Eduardo passava por algum corredor, chegava no plenário, sempre tinha uma horda de gente atrás dele, repórter, assessor, deputado. Quer dizer que ele já tá sendo alvo de... Já vão zoar com ele, né? Corra, Eduardo, corra, né? Ele pode ver o repórter. Agora, sabe uma coisa que eu queria chamar a atenção também, que é o seguinte, quanto à atitude dele em relação à própria liderança. Quem ouviu o discurso dele ontem dizendo que ia ficar na liderança, ficar no Brasil e desistiu de ser embaixador, ouviu coisas como que ele ia ficar no Brasil para identificar aliados na guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental, valores judaico-cristãos e as liberdades individuais contra o politicamente correto. Eu queria saber o que isso tem a ver com votar a reforma da Previdência, a reforma administrativa, exercer a liderança do PSL. Bom, o Eduardo está mostrando que é despreparado para o cargo de líder, além de não falar inglês, também não fala português. E não fala politiquês, que é o mais importante, né? Ele vai ser jantado nessa reunião de líderes, porque só tem profissional ali, e eu fico imaginando uma conversa do Eduardo Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Não vai dar nem pro começo. Exatamente. Mas a gente não falou da Joyce Hasselman, que ficou trocando figurinhas pelo WhatsApp, pelo Twitter com os filhos do presidente, mandou uma figurinha de um bicho cheio de chifre para um, recebeu um porquinho de volta do outro e ainda deu uma entrevista no Roda Viva. E aí, Thaís, você que perfilou a Joyce, ela é candidata, vai ficar no PSL, como é que fica a situação dela? Se for o PSL do Bivar, ela tem a candidatura dela garantida, né? Agora, se alguma coisa mudar nessa direção nacional, ela vai ter mais dificuldade. E ela sairia do partido, você acha?
se eles assumirem o PSL, ela não tem condição. Eu acho que sim. E tem algum partido pelo qual ela poderia ser candidata a prefeita de São Paulo? Falaram outro. Eu acho que o DEM seria um partido que ela namoraria bastante, que ela gostaria, assim. Eu acho que seria um partido que ela E aí, tentaria. Malu? O que você diz da Não, Joyce? eu só queria fazer uma observação sobre essa presença da Joyce no Roda Viva, porque ao longo do final de semana que ela ficou tretando com os filhos do Bolsonaro no Twitter, ela disse que os Bolsonaro tinham que ficar de olho porque ela sabia o que eles tinham feito no verão passado. Ela começou o programa sendo questionada sobre isso, o que afinal ela sabia que os Bolsonaro fizeram no verão passado, terminou sem dizer o que era e ainda por cima mandou um recado, né, para os Bolsonaro, quem sabe em politiquês, consegue ver que ela disse que tinha se arrependido de ter sido tão agressiva no Twitter e que ela queria trabalhar pelo país, para isso não precisa ser amigo. Eu sei que o Toledo entendeu perfeitamente que tá rolando olha, a gente pode negociar, então existe um preço e eu acho que o que a gente vai ver, se a gente conseguir ver, ficar sabendo o que tá se passando nos bastidores, é justamente isso. Agora vai todo mundo se acomodar, isso vai sair caro pro governo. Toledo já falou que o Rodrigo Maia vai jantar o governo e tá jantando, né? Ele tá tocando as pautas dele na Câmara. E aí a gente fica aí com esse presidente da República que não consegue controlar nem o pessoal do próprio partido dele, né? Muito bem, com esse festival de chantagens de parte a parte dentro do PSL, nós encerramos o primeiro bloco e agora vamos falar das chantagens contra o Supremo Tribunal Federal. Por falar em novela, já que estávamos falando da novela do PSL, vamos falar agora da novela do julgamento em segunda instância. Se as pessoas podem ser presas e ir para a cadeia depois de condenadas em segunda instância ou não, que é objeto de julgamento eterno pelo Supremo Tribunal Federal, desde antes da eleição de 2018. Bom, a gente não sabe qual vai ser o desfecho da votação e ela já terá, teoricamente, quem sabe, todavia, contudo, acontecido quando você, ouvinte, estiver ouvindo o Foro de Teresina, porque o plenário do Supremo se reúne na quarta-feira à tarde e a gente está gravando no horário do almoço. O fato é que tem muita coisa em jogo nessa votação. Thaís, explica pra gente o que está sendo votado, só pra gente introduzir a discussão, e daí a gente vai pra Malu explicar as implicações políticas disso. Em resumo, o que eles vão decidir é: você sofre uma condenação em primeira instância, aí você recorre e vai para a segunda instância, um tribunal regional. Esse tribunal regional, confirmando a condenação em primeira instância, se a condenação prevê pena de prisão, por exemplo, você pode ser preso já a partir desse momento, embora você ainda possa recorrer à terceira instância, chegar até o Supremo, se você tem dinheiro e paciência e vida e saúde para isso. O entendimento atual é que sim, você pode ser preso a partir dessa segunda instância. Tanto é que há um preso famoso nessa circunstância, certo? Certo, lá em Curitiba. No caso do Lula, ele foi condenado em segunda instância e a condenação foi confirmada em terceira instância, que foi o STJ. Ele ainda não foi julgado pela última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, há um fator de complicação nesse julgamento, que é o Lula, porque a gente sabe que esse negócio foi adiado porque o Supremo não quis julgar isso antes da eleição de 2018. Houve até uma pressão do então comandante do Exército Brasileiro, foi ao Twitter mandar que o Supremo não fizesse isso, fez chantagem, como a Joyce, e agora está fazendo com a família Bolsonaro, e o negócio não foi ao julgamento. E agora, explica pra gente como é que fica, porque parece que o Toffoli está querendo uma solução intermediária. Não, é que tem uma diferença, porque assim, quando o STF, em outros momentos, tomou decisões diferentes, essa última, em abril de 2018, quando teve a pressão do Vilas Boas e quando teve pressão social e tal, era as vésperas da eleição, estava em jogo... Vilas Boas, o comandante do Exército. À época, exato. Bom, era o caso do HC, do habeas corpus preventivo do Lula, que a defesa impetrou para tentar evitar que ele fosse preso. Era um caso específico. O julgamento de hoje, quarta-feira, ontem, para quem tá nos ouvindo na quinta, na verdade é um julgamento de mérito. É um julgamento, assim, que a Constituição prevê que a execução da pena é imediatamente após a segunda instância ou não. O trânsito em julgado significa até esgotados todos os recursos até o Supremo. Então, o que os garantistas, né, esse grupo de ministros
ministros no Supremo que é contra esse entendimento atual, o que eles dizem é, isso aqui é muito mais do que um caso do Lula. A gente não tá julgando o caso do Lula como a gente julgou em 2018. A gente tá julgando um caso geral, uma jurisprudência geral pro país. Fala assim, 5 mil pessoas que poderiam ser atingidas por essa decisão, né? Seriam 5 mil presos que poderiam ser soltos, né? Algo Exatamente. assim. E eles estão fazendo questão de bater nessa tecla porque eles não querem ser acusados depois dos responsáveis por soltarem o Lula. O fato é que os ventos mudaram totalmente, porque esse julgamento de abril de 2018 foi praticamente um plebiscito entre deixar o Lula ser preso ou não deixar. O Alexandre de Moraes deixou ele ser preso. Basicamente, o voto dele foi esse. E agora, que vai ser o segundo voto dele nessa questão de segunda instância, o que eles estão tentando fazer é dizer, não, a gente está decidindo como é que se aplica a justiça nesse país. E o Alexandre de Moraes, na semana passada, deu uma vacina muito forte pro discurso dos lavajatistas, do pessoal que é a favor de encarceramento, etc., dizendo que, então, com 5 mil presos soltos, ia soltar gente que mata, gente que estupra e tal. E ele falou, não, crime violento não, tem prisão em flagrante, tem prisão preventiva, essas pessoas não estão passíveis de serem soltas arbitrariamente. O voto do Alexandre é importante porque vai dizer se, de fato, esse clima no STF foi contaminado pelas divulgações de mensagens do Intercept sobre a atuação da Lava Jato em Curitiba e se, de fato, mudou um pouco o peso ali dos grupos e tal. Fora o voto dele, tem o voto da Rosa Weber, que é sempre enigmática. Ela se diz contra a execução da pena em segunda instância, mas votou a favor por causa da maioria que já tinha se formado. Malu, por que está sendo julgado agora, então? Boa pergunta, tô lendo. A questão é a seguinte, no Brasil as coisas ultimamente estão sendo julgadas de acordo com a conveniência política e não necessariamente de acordo com a necessidade de você decidir determinados aspectos do arcabouço jurídico, agora, né? Agora ou sempre. Acho que já faz um tempo que a gente vê isso, mas a questão é que eu acho que depois que veio a Lava Jato, isso ficou muito mais tumultuado e oscilando mais conforme a necessidade do momento. Isso é um aspecto da história que a gente precisa prestar atenção, porque, veja bem, é um assunto que já foi discutido 4 vezes desde 2009. Tem ministro, como por exemplo Gilmar Mendes, que já mudou de ideia 2 vezes, que era contra a prisão em segunda instância em 2009, passou a ser a favor da prisão em segunda instância em 2016. Não se conhece, no mundo civilizado, um país que exija o trânsito em julgado. Em princípio, se diz que pode-se executar a prisão com a decisão de segundo grau. E mudou em 2018. De 2016 para 2018, por exemplo, não aconteceu nada de novo na situação jurídica do país que tenha mudado isso. Então, o que acontece no Brasil? Mudou a política. Mudou o cenário político. Antigamente, você tinha o Temer. Vamos lembrar, por exemplo, que o Gilmar Mendes, como ministro do TSE, foi contra a cassação da chapa Dilma Temer, mesmo reconhecendo que havia ali evidências de que tinha havido caixa 2, vários crimes eleitorais. Então, o Gilmar Mendes, ele decide conforme a conveniência política dele, mas não só ele. O problema é a insegurança que uma discussão desse tipo gera para o Brasil. Você tem que perguntar por que pautou para o Toffoli, por exemplo. Porque em abril desse ano, quando ele tirou esse assunto da pauta, sabe-se lá por quê, e nunca mais voltou a pautar, os ventos eram outros. Agora você está tendo uma consolidação de um clima mais anti-Lava Jato. Então, o que vai acontecer é que, muito provavelmente, esse clima vai interferir no julgamento do STF. E o que eu acho muito ruim é a insegurança jurídica e institucional que esse tipo de situação gera para o Brasil. Eu até estava lendo essa semana um artigo que o professor Rubens Gleiser da FGV, que é um estudioso do judiciário, ele estava refletindo sobre essa situação que o Toledo fala e ele cunhou um termo que eu acho perfeito, que vai ser publicado aí num artigo que ele vai lançar, que é catimba institucional. O que é a catimba institucional? É quando os agentes públicos vão decidir sobre esse tipo de conflito relevante, não levando em conta a Constituição ou o direito, mas sim suas conveniências políticas. Por que isso é ruim? Porque você mina a confiança nas instituições. Porque se o STF pode fazer catimba, pode fazer gol de mão, por que o Bolsonaro, que vive pregando gol de mão institucional, não pode? Por que o Congresso não pode? Eu acho incrível que, por exemplo, pessoas que falam, defendem e se indignam com os crimes e as ilegalidades e os desmandos mostrados no áudio do Intercept, não se indignem com um comportamento como esse do Supremo Tribunal Federal. Você tem um Supremo Tribunal Federal que está fazendo, por exemplo, um inquérito de fake news, em que o mesmo sujeito, ele abre inquérito, ele investiga, ele vai julgar e ele é a vítima, que é o presidente Dias Toffoli. E ninguém fala nada. Também no debate político brasileiro, as coisas oscilam ao sabor da conveniência política de cada um. Dessa vez, ao contrário das outras,
outras, o que está sendo julgado é uma ação declaratória de constitucionalidade. Em tese, o que for decidido agora tem efeito vinculante para todos os outros tribunais. Então, assim, como tudo no Brasil, pode alguém daqui a alguns anos entrar com outra ação parecida, mas o que se espera é que essa decisão tenha esse efeito vinculante. Agora, resumindo para o nosso ouvinte, quando você, ouvinte, estiver ouvindo, 3 coisas poderão ter acontecido que a gente não sabe agora. 1, ter terminado a votação determinando com maioria para que seja proibido a prisão após a segunda instância, tendo que esperar o trânsito em julgado, ou seja, em alguns casos até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, Lula poderia eventualmente, talvez, quem sabe, vir a ser solto. Essa é a hipótese 1. Hipótese 2 é, ao contrário, ter maioria para que sim prevaleça o julgamento da segunda instância e as pessoas condenadas após a primeira apelação irem para a cadeia. Nesse caso, Lula permaneceria onde está. E a terceira hipótese é o jeitinho que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, está tentando dar, convencendo pelo menos mais 5 ministros, que é a saída Lula. Você diz, não, tem que ir até a terceira instância, que é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Como o Lula já foi julgado e condenado pelo STJ, ele permaneceria preso e todos os outros que não foram ainda julgados pelo STJ poderiam eventualmente ser soltos. A gente não sabe o que vai acontecer. E há uma quarta hipótese, que é simplesmente alguém ter pedido vistas, porque tem muitos movimentos, como o Vem Pra Rua, por exemplo, ligando para o gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal, falando, pede vistas aí, não julga isso agora. Pois é, gente, acaba que o programa está indo para o ar e o julgamento não acabou. No momento que eu estou gravando esse áudio para vocês, a sessão da quinta-feira no Supremo ainda não começou, está para começar. Ontem, quarta, 3 ministros votaram a favor da prisão após o julgamento em segunda instância. Eles foram Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. O Marco Aurélio de Mello votou contra. Então, o placar está 3-1. Faltam agora os votos dos seguintes ministros: Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. Então, as alternativas descritas aí pelo Toledo continuam valendo, só com um detalhe. Se o julgamento não for encerrado hoje, a definição vai ficar para o dia 6 de novembro, porque na semana que vem não vai ter sessão no Supremo. Então, vamos ver se essa novela aí, quanto que ela vai se arrastar, né? Um beijo para vocês. Muito bem. No meio dessas incertezas todas, vamos para uma coisa certa, que é o número da semana. O nosso diretor Luiz de Maza vai ler aqui pra gente o número tirado da seção Igualdades do site da Piauí. Inclusive, aproveitando, queria, aqui no papel de âncora, dizer que o Igualdades está cada vez mais bacana. O que é uma coisa muito cabotina, mas tudo bem. Então, se você não conhece, entra lá no site para conferir. Diga lá, Luigi, qual é o número? Ô Toledo, eu tenho uma pergunta aqui que eu tenho certeza que vocês vão saber responder, porque é conhecimento geral. Mas eu não posso. Tudo bem, a Malu e a Thaís respondem, então. Thaís e Malu, vocês respondam, porque eu sei já a resposta, então eu não posso responder, né? Seria como o Kinder Ovo da Malu. Ela sempre já sabe a resposta. Olha, isso é uma acusação séria, uma fake news. Não, você sabe a resposta por conhecimento. Eu vou dar uma de Joyce Hasselman, vou mandar você pra CPI das fake news. Não, é por conhecimento, Malu, não é porque você é informada com antecedência pela produção. Sei. Não, é sem problema, porque eu sei que a Malu vai acertar isso aqui. É o seguinte, de todas as rodovias do estado do Amazonas, quantos % tem problemas como má sinalização, pista esburacada, etc? 100%. Agora que acertou. É que nem o Kinder Ovo, então. Tipo, só pode ser. A Malu acerta agora até o número da semana, vamos fazer um Kinder ouvinte. número. Mas é isso mesmo, Malu. Incrivelmente, todas as estradas do Amazonas, 100%, como você falou, tem esse tipo de problema. O Amazonas é o estado mais mal avaliado nos critérios da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes. Esse número, embora seja extremamente específico, revela um quadro maior, que é o da piora na condição das estradas no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, a cada 1.000 quilômetros de estrada, a CNT achou 4 problemas graves, ou seja, crateras, barreiras caídas, pontes caídas, entre outras coisas desse naipe. Em 2019, foram 7 problemas assim, ou seja, passou de 4 no ano passado para 7 esse ano. Então é um aumento de mais de 70% nos problemas nas estradas. E tem um dado aqui que eu acho aterrador, que é o seguinte, tem uma categoria de problemas que é buracos maiores do que o tamanho de um pneu.
Nossa. Dobraram de 2018 para 2019. Aí o ministro da Infraestrutura tem realizações para mostrar. Quem disse que não? Opa! E, aliás, as estradas são, por ordem de problema, piores no norte, 77%, no centro-oeste, 67%, no nordeste, 59%, no sul, o mesmo percentual, e depois no sudeste, 48%. Isso explica um pouco também a precariedade de vida em algumas dessas regiões, né? Porque a economia não se desenvolve, assim, a pessoa não consegue levar a plantação dela para lugar nenhum, não gera emprego. Dito isto, vamos para o terceiro bloco. A gente se despede da Thaís Bilenque, que tem muito mais coisas para fazer em Brasília do que ficar conversando com a Malu e comigo aqui. Tchau, Thaís, muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, querida. Vai lá correr atrás do Eduardo, vai, Thaís. Põe na linha aí, por favor, o Fábio Vitor, que vai falar com a gente sobre o que tá rolando aí na América Latina. A América Latina está em convulsão nas últimas semanas. Rápido panorama. No Peru, crise continuada desde que o presidente Martín Vizcarra resolveu dissolver o Congresso. No Equador, uma onda de protestos tão grande que o governo mudou de cidade. Saiu de Quito para Guayaquil. É como se saísse de Brasília, segundo a Malu, para Goiânia. E por último, Chile, que a onda de protestos começou por causa de 20 centavos, literalmente, né? Quando você faz a conversão dá 20 centavos, que eles aumentaram a tarifa do metrô e já deixou mais de 15 mortos. O governo botou exército na rua e instituiu o toque de recolher, algo que não acontecia desde o fim da ditadura militar. Fábio Vitor, você nos ouve? Explica aí pra gente essa crise no Chile. Tá com cheirinho de 1974 ou de 2013? Vocês só me convidam pra enrascada, né? Se fosse bom, a gente fazia a gente mesmo. Toda semana tem uma enrascada pra nós aqui. Vambora. Se já foi difícil interpretar a jornada de junho de 2013 no Brasil, imagina interpretar várias jornadas de junho simultâneas pela América Latina, né? Eu acho que o caso do Chile, evidentemente, é o mais grave, o mais urgente, embora tenha dado uma arrefecida com o anúncio mais recente, o anúncio de ontem à noite do Pinheira. Faz uma reconstituição aí pro nosso ouvinte do problema e depois a solução que o Pinheira deu. A revolta começou na sexta-feira com um aumento na tarifa de metrô, 3,75%, que dá isso que o Toledo falou, o correspondente a 20 centavos. Isso catalisou uma série de insatisfações sociais e produziu uma revolta grande, com quebra-quebra, e o governo chileno demorou muito a reagir, né? Essa foi uma questão que o Pinheira, ele patinou muito. Ele estava num jantar, num restaurante chique, comemorando o aniversário do neto dele, enquanto o quebra-quebra estava rolando. Depois, no domingo, fez um discurso fazendo chacota das manifestações, dizendo que o país estava em guerra e vendo o inimigo e insinuando que a Venezuela estaria por trás. Ele não cita a Venezuela nem o Maduro, mas o recado me parece ser pro Maduro. E até que, como a coisa foi crescendo, ele ontem recuou, pediu desculpas por não ter antevisto, não ter se antecipado e anunciou um pacote de bondades, né? Mudança no sistema de pensões, reajuste em benefícios sociais, um seguro público para gasto com saúde, medida para elevar o piso salarial, enfim, controle de tarifa de energia, um imposto sobre salários altos e redução do salário de parlamentares e alguns funcionários públicos. A ver se isso vai produzir algum efeito. Mas o que eu acho interessante, falando de uns pontos de similaridade, o Hélio Schwartzman diz na coluna dele de hoje da Folha que os gatilhos para essas revoltas, esse conjunto de revoltas, costuma ser muito aleatório, mas eu acho que é possível apontar alguns pontos que unem a maioria dos casos. Acho que a Bolívia é um caso à parte, que pode ter até algumas semelhanças, mas é uma revolta mais fácil de entender e, de certo modo, previsível, né? É uma revolta contra uma aparente tentativa de fraude eleitoral da parte de um governo que já manobrou para se perpetuar no poder, né? Quer dizer, ou seja, o Evo Morales tem se esforçado para manchar as boas coisas que fez pela Bolívia em mandatos anteriores. Agora está denunciando um golpe da direita, decretou estado de emergência, enfim, a coisa pode também degringolar lá. Mas eu acho que há uns pontos de convergência. Veja só, a desaceleração econômica. Na década passada, a América Latina cresceu a taxas chinesas, né? Impulsionada, como sabemos,
sabemos pelo boom das commodities e tal. Nessa década, a média é de 2,2%, quer dizer, um baque em relação à década anterior e menos do que o resto do mundo. Obviamente que a economia sempre é, se não o estopim principal, mas tem uma influência muito grande. A rejeição à política e a desconfiança com a democracia, essa é um fator que eu acho que une várias revoltas, não só na América Latina, é resultado de uma série de fatores geracionais, de comunicação, redes sociais, bolhas, notícias falsas, radicalismo, e que se reflete numa falência das estruturas de representação clássica, né? Partidos políticos, sindicatos. Os protestos, em sua maioria, foram feitos ou à margem dessas estruturas, ou, em muitos casos, contra essas estruturas, né? Malu, você acha que esse recuo do Pinheira, nesse último discurso dele, pedindo desculpa, anunciando, como o Fábio falou, um pacote de bondades, é porque ele ficou com algum medo eventual de ter colocado o exército na rua, disso ter resultado em mortes de manifestantes? Como é que se interpreta? Claro, né? Eu acho que ele ficou muitíssimo preocupado com a reação. Por quê? Até eu me dediquei aí, desde que a gente pautou esse assunto, a assistir programas de TV do Chile, com debates, li as análises lá, para tentar entender como eles mesmos estão vendo a coisa. O quebra-quebra foi brabo, os saques foram muito violentos. Se calcula que para reconstituir o metrô no Chile, você vai ter que gastar 300 milhões de dólares, então é um negócio muito feio. Só que também no meio desses manifestantes, tinha um monte de gente fazendo um protesto pacífico na periferia das cidades, no centro. Tinha de tudo num caldeirão ali, muito parecido com 2013 também aqui no Brasil. Mas o que ele fez? Ao ele dizer que existia uma guerra, principalmente decretar estado de emergência no Chile, ele assustou gente que, inclusive, poderia estar a favor dele numa situação como essa, porque realmente os saques são violentos. Então, ele percebeu que ele foi muito além do que ele poderia ter feito. No Chile, você chamar estado de emergência, botar o exército na rua, essas mortes, hoje os jornais chilenos estavam falando, foram todas cometidas na mão de militares. Isso é uma coisa que pega mal mesmo para um presidente de direita. Lembrar que no Chile ninguém fala em dita branda. Eles têm um trauma muito sério da ditadura. Não é brincadeira você botar o exército na rua. Então, isso assustou mesmo comentaristas em geral moderados que criticaram ele fortemente. Ontem eu fiquei vendo ele falar e ele só faltou se autoimolar em público, dizendo que pedia perdão, que tinha uma falta de visão que ele fez, que ele não entendeu o tamanho das demandas sociais que existem por trás dessas manifestações. Eu acho que a reação foi uma direção correta. Vamos ver se vai ser aprovado, mas o que me chamou atenção nessa reação foi o seguinte, que ele reuniu os líderes dos 5 principais partidos no La Moneda, no Palácio de La Moneda, que é o Palácio da Presidência, e todos esses concordaram em encaminhar esses projetos para o Congresso que estabelece essas reformas que o Fábio já citou. E isso também me chamou atenção nos comentários, em todo o clima político. A classe política em geral no Chile, que tende a ser uma classe política muito mais racional do que a nossa aqui no Brasil, eles também se culpou pelo que aconteceu. Porque no Chile, ao contrário do Brasil, você tem uma continuidade de modelo econômico que perpassa tanto os governos mais liberais quanto os governos socialistas, né? Desde o Pinochet, todas as reformas liberais que foram feitas, elas não sofreram grandes alterações. Então todo mundo se sente um pouco culpado pelo fato de que hoje você tem a eclosão desses protestos que misturam realmente essa pauta difusa. Eu acho que o Fábio tem razão na leitura dos analistas sobre o que há, mas existe sim um sentimento de desigualdade social. Sim. Então, só lembrando que o Chile tem uma desigualdade grande que vem diminuindo nos últimos anos, mas ainda está na média do continente, mas é mais desigual, por exemplo, até do que a Bolívia, do que a Venezuela. Tudo bem, você pode argumentar... E é menos que o Brasil. O Brasil sim, consegue ser mais. Não, o Brasil é o único país que piorou a desigualdade nos últimos anos. Até eu li um analista que falou uma coisa curiosa, que é o seguinte, e tem a ver com a desigualdade. Patrício Nava, que é um jornalista muito conhecido lá, um analista político bastante respeitado. Ele fez um artigo dizendo que a classe média chilena viu a terra prometida e quer entrar. Então, assim, embora o país tenha enriquecido muito, o fato de ter tanta desigualdade faz com que as pessoas se sintam ainda mais afrontados pela falta de determinados serviços, né? O Chile é o 6º no índice de Gini, que é um índice que mede todas as rendas de todos os DCs da população, mas se você pegar só o 1% mais rico, aí o Chile é o 2º país que mais concentra a renda no continente. Tem uma coisa, um traço da sociedade chilena, que é uma sociedade muito dividida entre elite e mais pobres, não é tão misturado como no Brasil, né? Existe uma questão de cultural mesmo. Esse Patrício Navia, que a Malu se referiu, que é analista e tal, mas é um professor da New York University e da Universidade Diego Portales, no Chile. Eles
escreveu um artigo no site da America's Quarterly, que é uma publicação sobre as Américas focada em América Latina. E ele fez um paralelo que eu achei muito interessante. Ele conta que quando assistiu a primeira aula de política latino-americana 30 anos atrás, ele aprendeu que a Venezuela, que era imune, não vamos esquecer disso, imune à onda autoritária que varreu a América Latina nos anos 70 e 80, a Venezuela era a democracia mais desenvolvida e estável da América Latina 30 anos atrás. Mas o país tinha 3 problemas, ele coloca, né? Alta dependência de uma única commodity, petróleo, desigualdade muito alta e um sistema político cada vez mais corrupto e elitista. Aí ele diz, e hoje, como professor, ele ensina aos alunos dele que o Chile é a democracia latino-americana mais estável, de maior sucesso, mas que tem, assim como a Venezuela 30 anos atrás, 3 problemas. Alta dependência de uma única commodity, só que no caso o cobre, desigualdade muito alta e um sistema político cada vez mais indiferente e corrupto. Ou seja, os mesmos problemas. O Chile tem a maior desigualdade social entre os 36 integrantes da OCDE, né? O clube dos países ricos do mundo. Tá aí uma razão para ele apoiar a entrada do Brasil, né? Para perder, deixar de ser o último. Agora, tem o melhor índice educacional da América Latina. Exato. Reduziu a pobreza de 40% para 10% nos últimos 30 anos. Nós estamos falando de uma insatisfação que é tão real que não tenho o que dizer, mas que é com uma situação muito diferente do que a gente vê por aqui, né? Ou na Venezuela, Exato, ou no Equador. É uma outra realidade mesmo, né? A impressão que as pessoas têm no Chile, é que a classe média, é que olhando para cima, tá inatingível você chegar onde os caras estão, Talvez entendeu? seja isso. As pessoas estão olhando para cima e pensando, pô, crescemos tanto, enriquecemos tanto e distribuímos menos, E né? você tem uma situação muito difícil para alguns segmentos específicos da população, como, por exemplo, os velhinhos aposentados, que a gente já falou aqui, que fizemos até uma reportagem no site da Piauí mostrando que consegue ser pior que no Brasil. Os outros conseguiram continuar caindo. Mas eu queria trazer a discussão, gente, já que a gente falou de Brasil aqui, e não sou eu que estou trazendo a discussão, não. Por quê? Porque o presidente da República ameaçou chamar as Forças Armadas a intervirem caso essas manifestações violentas que já aconteceram no Chile, na Bolívia, no Equador, venham a acontecer no Brasil também. E o general Heleno, que é o boneco de ventríloco, ou ventríloco do boneco, não sei, repetiu e tuitou hoje. Na América do Sul estamos vivendo um momento difícil em que a esquerda radical, diz o general Heleno, desesperada pela derrota, vai jogar todas as suas fichas na mesa para conturbar a vida dos países da região. Vai tentar retornar ao poder de qualquer maneira e nos jogar no abismo em que nós paramos na porta. Estamos na beira do abismo? Gente, isso aí é mais uma vez a tentativa do governo de apontar inimigos imaginários para não ter que enfrentar os inimigos reais, né? Vamos combinar que não se vê essa ameaça. A ameaça que existe de manifestação popular nenhuma. Hoje… Não. O máximo que você vê é apoio a Sérgio Moro e a CPI da Lava Toga. É por aí que a coisa vai ser que vai, porque hoje em dia isso está muito desmobilizado, né? Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque você publicou uma reportagem essa semana no site da Piauí sobre como anda a insatisfação dos praças, soldados e sargentos com o governo Bolsonaro por causa da reforma da Previdência. Já que o general Heleno está convocando e o presidente estão convocando o exército por antecipação para conter manifestações imaginárias, como está o apoio do governo nessas bases militares? Olha, Toledo, o apoio é cada vez mais reticente. Enfim, é claro que há um grupo grande de militares e crescente no governo e em postos importantes, e o conjunto das Forças Armadas ainda apoia o governo de certo modo. Nunca foi bolsonarista, depois virou bolsonarista e agora está recuando. Desde que viu que era o governo, passou a recuar. O que se pode dizer é que a cúpula das Forças Armadas não suporta essa coisa errática e caótica e, sobretudo, não suporta a ingerência dos filhos. Eu acho que se houver um rompimento em algum momento, um ponto de inflexão, pode ter certeza que vai estar ali na relação com os filhos. E todos os atritos que surgiram por causa dos filhos. Agora, eles continuam, eles apoiam muitas das medidas, continuam apoiando o Paulo Guedes. Eles a cúpula militar, é isso? Andei conversando com os generais da ativa e com os generais da reserva, com algumas pessoas que transitam em torno dos ministros do governo Bolsonaro. Agora, tem muitas medidas, não só medidas econômicas, a questão da infraestrutura com o Tarcísio, enfim, as coisas que todo mundo
fala como aspectos positivos do governo, sobretudo nessa questão de infraestrutura, e apoiam medidas como essas do projeto de lei de reestruturação das Forças Armadas e de Seguridade Social. Ele não se chama de aposentadoria, né, porque não é propriamente uma aposentadoria, é um sistema de seguridade social à parte. Vamos chamar de sistema do pijama. Esse é um projeto que é um projeto do Executivo formatado pelas Forças Armadas e que tem todo o apoio das Forças Armadas agora. Por um bom motivo, né, Fábio? Porque os generais vão ganhar até 25% a mais, né? Eles vão ganhar, em alguns casos, até mais. Quer dizer, os oficiais generais, com os penduricalhos que foram colocados nesse projeto, eles, ao longo dos próximos anos, porque a implantação das medidas do projeto de lei durariam 3 anos até 2023, eles teriam um aumento salarial, um aumento de vencimentos, não é de salário. O argumento deles é que o soldo está muito baixo e desvalorizado há muito tempo, e isso foi feito para compensar a desvalorização dos salários deles, dos soldos, e perdas que eles tiveram com a MP de 2001, editada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que o Congresso nunca votou, e até hoje está em vigor essa medida provisória, e que eles dizem que foi a maior perda que os militares tiveram desde a abertura democrática, enfim. Mas eu concordo com vocês que essa questão de o exército de prontidão é mais uma bravata de Bolsonaro, que não encontra guarida ali na cúpula do exército ou das Forças Armadas de uma maneira geral e tal. São esse moinho de vento para encobrir a debilidade do governo, como vocês já bem falaram. Agora, toda semana o governo diz que vai convocar o exército. A gente falou outro dia do garimpo e o exército ia pro garimpo. Depois o exército vai para conter a mancha de óleo no Nordeste e vai combater a queimada na Amazônia. Então aí, né, meu filho? É o exército imaginário também. Exato. Bom, chegamos assim ao fim do nosso terceiro bloco, só lembrando que nesta quarta-feira o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência após 8 meses, o que, por um lado, deve gerar uma economia estimada, ninguém sabe direito, talvez de uns 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos para o governo federal. Por outro, vai mexer muito na vida de todos nós. A Malu e eu, por exemplo, vamos ter que trabalhar alguns anos a mais para nos aposentarmos. Eu adoro trabalhar. Se tiver emprego, tudo bem. Bom, vamos aqui para a nossa commodity da vez, que é o Kinder Ovo. Vamos ver se você, Fábio, consegue tirar o ovo da Malu. Malu, você tem um concorrente novo hoje. Tem. Fábio... E o Fábio não é fraco não, hein, Fábio? Qualquer problema, eu tenho um álibi bom que meu fone de ouvido tá meio ruim aqui. Tá. Já fugiu, já deu uma joiçada. Não senti nenhuma firmeza. Joiçou. Já começou mal, Fábio. Ó, não, recupere. Vamos lá. Recuou. Presta atenção. Vamos lá. Solta o som, Dani. O inimigo é poderoso, é um gigante. Abraham Weintraub. Tem dinheiro. Ele vai falar da pedra. Ele vai falar da pedra que voa. E se escondem atrás de CNPJs. Mas por que você enfrenta? Sem medo. Sansão, não. Eu não sou nenhum personagem bíblico. Ai, meu Deus. Eu não paro para pensar. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. Credo. E a pedra não pensa, ela voa. Essa parte eu concordo. Que não pensa. Ele não pensa mesmo, né? Tampouco voa, mas tudo bem, né? E mostrem para os filisteus que o povo de Deus não tem medo deles. Quanta baboseira. Este que vos fala chama-se Abraham Weintraub e atende pelo cargo de ministro da Educação. Quando ele não tá rodando sombrinha na internet, ele tá ou botando óculos e jogando microfone, ele se compara a uma pedra que não pensa. É a única vez que eu concordei com o ministro Weintraub até hoje. Ele não pensa mesmo. Bom, ele fez esse belo discurso no sábado passado na 5ª Conferência para Agentes Públicos e Políticos Cristãos da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Daí a menção ao Velho Testamento. Alguma coisa ele andou lendo, hein? Isso deu pra ver. Depois desse Kinder Ovo bíblico, vamos ao Correio Elegante, que não é tão bíblico assim. Quero começar dizendo que eu concordo 100% com a proposta que nos foi feita pela ouvinte Juliana Dias. Ela marcou a gente no Twitter dizendo o seguinte, aspas, tem uma proposta para a produção do foro, acertar o sotaque
do personagem deveria contar como pontuação no Kinder Ovo. Assim, o Toledo e eu poderíamos, talvez, quem sabe, igualar a pontuação da Malu. Ô, Juliana, jamais igualaríamos a pontuação da Malu. Não, mas ela tem um ponto, porque você é bom de sotaque. Você sempre acerta o sotaque do sujeito. O sotaque da pedra, dessa vez, eu não consegui pegar. Ah, pois é, né? É difícil. A gente não frequenta esse lugar, né, onde as pedras estão, né? Bom, agora é o seguinte, Toledo. Você que gosta de perguntar para os ouvintes onde eles escutam o Foro. Olha essa mensagem aqui do Marcos. Ele escreveu um e-mail parabenizando a gente pelo Foro e depois ele falou assim: nessa dança política eu sou do PTP, Partido do Transporte Público, mas às vezes eu flerto com o pessoal do PLL, os lavadores de louça, e o PCdoB, os corredores do Brasil. O Foro vai renovar a política do Brasil? Ele falou assim, já tá renovando, né? Uma renovação sem fim. A produção me passou uma mensagem do Tiago Martins dos Santos. Ele mandou um e-mail para vocês que diz o seguinte: vocês influenciam em demasia o meu relacionamento com a minha companheira, Jéssica Paula. Nossa, nós inauguramos o nosso próprio Kinder Ovo, onde cada um imita a voz de amigos, colegas, parentes, etc. E o outro tem que adivinhar. Isso virou uma competição acirrada e espero não ter o mesmo destino que o Fernando e o Toledo. Mande um beijo pro meu amor e peçam pra ela ter piedade de mim. É Jéssica Paula. Jéssica, um beijo, Jéssica. Não entendi a referência. Não entendi a referência a mim. Olha, não me identifiquei. Eu quero dizer, go, Jéssica, go! Força, amiga! Posso mandar um parabéns pro Igor Valin? Manda. Ele falou assim: Malu Gaspar, me deu parabéns. Hoje é meu aniversário. Meu presente é ouvir a vocês amanhã no Foro para digerir o Laranjal, o verdadeiro partido. Parabéns a todos pelo podcast de um corintiano paulistano vivendo em Brasília, na Grande Matão. Ah, muito tá bem. Vendo? O cara sabe onde está. Sabe. Situado, um ser situado. Exatamente. Então, como a gente não conseguiu falar muito sobre o perfil da Joyce Hasselman, que foi publicado na edição deste mês da Piauí, feito pela Thaís Bilenque, eu vou citar aqui um tweet da Clarissa, que diz o seguinte: está muito impressionada com o perfil da Joyce Hasselman na revista Piauí, agrego eu, feito pela Thaís Bilenque, porque já passei da metade e não há resquício algum de escrúpulo até agora. Não vai ficar melhor. Eu não quero dar spoiler, mas continua procurando, vai. O tweet do Felipe Medeiros também merece uma menção. Ele diz que para quem é gringo e não sabe pronunciar o nome do podcast da revista Piauí, aqui vai uma dica. Ele conversou com o seu telefone, o seu iPhone, e perguntou como é que é para falar abra o Foro de Teresina. Como ele entendeu o iPhone e essa frase: Open foot that is China. Pelo amor de Deus. Não inventa não, gente. Já tá difícil aqui do jeito que é. Vocês não querem inventar outro nome. O iPhone tá querendo derrubar o Foro de Teresina. Siri. É a Fora Siri. Siri. Temos que comprar a Siri. Isso não soa bem. Vamos lá. Vocês sabem que eu não gosto de falar de javaporco, né? Não, imagina. É um assunto que não, na minha praça. Sério? Você vai falar desse assunto que você nunca fala? Não. A culpa é do Luigi, o diretor, que me enfiou aqui um e-mail da Débora, que se diz bióloga e super fã do Foro. Tô aqui, enquanto falo com você, coçando as barbas do Teresina, viu, Débora? Meu Deus. Ela disse que um amigo dela publicou na semana passada um artigo. Esse a Malu vai gostar. O papel do javaporco na dispersão de sementes. Imagina o que Cocô, vem. já sei. Meu Deus. Aí ela diz: parece que o Teresino não é de todo mal. Eles vasculharam 82 cocôs de javaporcos e encontraram 5.186 sementes intactas e concluíram: o javaporco pode ter papel importante na dispersão de sementes grandes, apesar de seus efeitos negativos em vários outros aspectos. Ela pede para mandar um abraço para outro amigo biólogo, o Yoshi, que é ouvinte do Foro de Teresina, lá em Wisconsin. Manda um abraço pro Yoshi aí. Senhor. Nada direi sobre esse assunto. Teresino, quem diria, olhando pra você, que você era um dispersador de sementes, né? Agora é o seguinte, Toledo, você, Fábio, vocês sabem o que é o dia 19 de outubro? O que aconteceu no último sábado, dia 19 de outubro? Que dia era? Eu não sei nem que ano eu estou. Você sabe, Fábio? Não, acho que não.
Era o dia do Piauí. Opa! Olha só, a gente nem comemorou o dia do Piauí. E a gente só ficou sabendo porque o Ben Sullivan com esse nome piauiense típico, escreveu no Twitter: nessa semana em que se comemora o dia do Piauí, eu gostaria de dizer a todos do Foro de Teresina e da Piauí que vocês têm que manter isso daí. E eu quero pedir pra Malu mandar um beijo pro meu amigo Renivaldo. Beijo, Renivaldo, que tá em Teresina. E pra minha esposa Carminha, que tá comigo na República de Curitiba, ouvindo vocês toda semana. Valeu, bem. Beijão pra todo mundo. Renivaldo, Carminha e todos os piauienses. Muito Viva bem. o Piauí. Bom, Viva o Piauí. viva o Piauí e, de preferência, a Piauí junto, né? Para nosso interesse pecuniário. Vamos lá. Olha, antes de encerrar o programa, eu queria dar voz aqui ao movimento #VoltaFernando. Faço parte desse movimento. Eu também, tô esquentando a cadeira para ele. Os ouvintes do Foro de Teresina clamam pelo retorno do Fernando de Barros e Silva e pelas suas belíssimas imitações. A Lu Belim, por exemplo, tuitou o seguinte: nada contra a condução da Malu e do Toledo. Acho a dobradinha maravilhosa. Mas que saudade da voz do Fernando no Foro de Teresina. Essas coisas erradas. Não vou nem estragar tentando imitar, porque não vai dar certo. Bom, com essa mensagem afetuosa, a gente termina o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. Nosso diretor é o Luiz de Maza e as nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é do Tiago Picado e da Evelyn Argenta. O João Zabassi é quem faz a finalização e a mixagem do Foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu sou o José Roberto de Toledo e me despeço dos meus colegas Fábio Vitor. Tchau, Fábio. Tchau, Toledo. Tchau, Malu. Um beijo pra vocês. Tchau, querido. Outro. E tchau, Malu. Tchau, gente. Até a próxima. Até a semana que vem. Como diria o ministro, vamos sair voando como uma pedra.